ok? Pronto, então vamos iniciar aqui nas etapas da criação do nosso CRUD aqui, né? O que é que a gente vai fazer primeiro? Criar o read, né? Ou seja, uma tela de listagem, onde nós iremos criar uma página de listagem e um pop-up de exibição de detalhes, ok? Ou uma tela de exibição de detalhes. Vamos criar a tela de listagem, ok? Depois nós vamos criar uma tela de cadastro, uma tela de alteração e uma tela de exclusão. A tela de exclusão que vai ser um pop-up simples, né? Então vamos lá criar a nossa tela de listagem. O que é que a gente precisa para criar a tela de listagem? Aqui no projeto que eu disponibilizei para vocês, ó, já tem uns exemplos que eu coloquei disponível para vocês, ó, com alguns exemplos de listagem. Eu vou executar aqui para vocês observarem. Por exemplo, aqui, ó, tela de lista, com vários exemplos de listas. Eu vou executar aqui para vocês. Ó, página, tela de home aqui, ó, não tem nada, é só onde vai incluir o código e aqui o cabeçalho, certo? Então aqui, ó, eu criei aqui no menu, ó, listar exemplos. Aqui tem as listas aqui, ó, mostrando 3 exemplos de listas, ó. Uma lista normal, aqui, ó, Bootstrap, os botões de alterar, exibir, excluir. Uma listagem aqui é com tabela. Aqui é com a lista do próprio PrimeFace. Aqui usando cartões, ó. E aqui usando o componente do PrimeFace, né? Paginação, tudo, né? Ok? Tem vários exemplos aí disponíveis para vocês. Tenho aqui também exemplos com PrimeFace. Exemplo de listagem por demanda, código. Exemplo de listagem por demanda aqui, ó, mostrando. Outro exemplo, listagem por demanda. E aqui um exemplo de lista, usando o data table. Ok? Então o que é que a gente vai fazer aqui na nossa aplicação? Vamos criar aqui a gente criou aqui, eu vou criar uma página aqui, ó, new, criar uma pasta aqui CRUD, que seria o nome da pasta, seria o nome da funcionalidade que vai ser implementada, né? Aí aqui CRUD, né? Aí eu vou copiar a pasta home aqui, ó, dar um Ctrl V e colar aqui, ó. O que é que tem dentro do home que eu vou renomear? Vai ser o CRUD. Aqui é aquele cabeçalho que aparece na tela, CRUD. Ó, o restante da página que vai ser incluído, ó, tá tudo já no template, né? Já incluído no template para poder utilizar, né? E aqui é o cabeçalho, o header, e aqui é o conteúdo que a gente vai incluir a tela de listagem aqui, ó. Vou renomear esse arquivo aqui, rename, effect rename. Vou chamar aqui lista. Lista de que? Já está dentro da pasta CRUD, né? Ó. Então vai ser uma lista aqui de entidades exemplo, né? Eu vou executar aqui, ó. Tá dentro de pages, ó. Vou abrir aqui pages, ó, vou chamar aqui no diretório CRUD e aqui vou chamar lista. .html, ó. Abriu aqui, tá vendo? Vou renomear aqui para listagem. Listagem. Vou chamar de exemplo de listagem. Exemplo de listagem. Tá vendo? Exemplo de listagem. Agora a gente vai incluir esse conteúdo aqui, que vai ser uma lista. Então vamos lá, vamos incluir aqui a listagem, né? Eu vou pegar do exemplo que eu falei para vocês aqui, ó, a lista, certo? Deixa eu ver aqui. Eu corrigi o
problema que estava tendo aqui com a responsividade do menu. Lista de exemplos. Esse aqui, ó, CRUD, listas, tá vendo? Pronto. Aí eu vou pegar aqui, ó, o código da listagem. Aqui. Pegar o código da listagem. Isso aqui é com data table, listagem com data table. A listagem aqui é o modal. A listagem com table, com tabela normal, tá vendo? Tabela. E aqui tem os elementos, ó. Tá vendo? Ó, esse cara aqui, quando clica em alterar, ele redireciona para tela de listagem. Pronto, eu vou pegar aqui o primeiro. Aqui, ó. Esse primeiro aqui. Que é com data table. Vou mostrar para vocês que com data table é possível listar, botar aquela interface do Bootstrap, né, que tem essas linhazinhas aqui, ó. Esse aqui é do Prime Face, ok? Vamos lá. Aí eu vou abrir aqui a lista que eu criei, ó. Eu vou colocar aqui, ó, a lista, certo? Sempre que aqui, ó, no data table aqui no data table, eu estou chamando exemplo lista bin, sendo que o nosso bin agora é outro, né? O nosso bin é o hashtag aqui, ó, é o exemplo CRUD bin, certo? Ponto. Aí não vem nada. Por que que não vem nada? Porque eu não botei os getSet aqui, ó. Vou botar aqui os getSet. Default construtor. GetSetters, lista de exemplos e exemplo. Agora eu não vou criar não. Pronto. Agora aqui, ó, eu já consigo, ó, pegar a lista de exemplos, tá vendo? Sendo que ela não está carregada ainda. Algo foi criado aqui foi uma variável aqui, ó, que essa variável aqui, ó, ela é usada aqui, tá vendo? Posso renomeá-la, tá vendo? Tá, aqui em tudinho, ó. Aqui é exemplo B, ó, pronto. Criei aqui uma variável, um data table. Agora a gente vai carregar essa lista para exibir os dados dela aqui. Se a gente abrir lá, talvez dê até um erro. Deixa eu ver aqui. CRUD. Aqui ó, o endereço. Pages, né? Não é esse exemplos. Exemplo codes lista. XHTML. Ó, a tabela está aqui. Agora falta incluir os dados nela, né? E o que é que tem aqui nesse data table? O que é que faz transformá-la em uma tabela Bootstrap? É esse estilo aqui, ó, table stripped aqui, ó. É isso aqui que transforma. Se eu apagar aqui, ó, e executar, aí a lista já muda, tá vendo? Mas aí eu vou voltar, né? Ó, aqui primeira coluna é o nome, vai pegar o ID, segunda coluna é o CPF e a terceira coluna são as operações, uma de exibir e a outra de remover,
ok? E aqui para alterar, né? Vai chamar esse método abrir tela de cadastro, que ainda não existe no nosso BIM, né? Aqui no nosso caso é exemplo cru de BIM, né? Aí vamos criar esse método aqui, ó. Abrir tela de cadastro. Exemplo cru de BIM aqui, ó. Aí trocar para public aqui. Public. E aqui vai receber exemplo, né, que é o próprio método, ok? É esse método aí de exibir, abrir tela de cadastro, né? Pronto, basicamente é isso aí. Agora o que a gente vai precisar é carregar a lista para poder exibi-la aqui, tá? E como a gente tá com o escopo Conversation Scope, a gente vai precisar iniciar a sessão. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos incluir os métodos que abre e que encerra o escopo. Vamos lá. Vamos incluir o que abre o escopo. Tá aqui no final. É esse daqui, ó. Inicio conversa. Criei esse método aqui, ó. Método comum, ó, né? Que tem início conversa, que vai abrir o Conversation. Aí aqui a gente vai criar esse método aqui, ó. Create Field Conversation, tá vendo? Que é Object. No caso aqui, ó, vai ser o Conversation, que tá dentro desse pacote Context aqui, tá vendo? Aí criamos esse atributo aqui, Conversation. A gente vai criar os getSet nele também. Conversation. Certo? E aqui tá, ó, com o objeto Conversation, que vai ser injetado pelo CDI, tá vendo? Ó, a instância dele. E aqui tem a verificação se a conversa é transiente, ou seja, se ela não foi criada ainda, a gente vai criar aqui Conversation Begin. Aí esse método aqui a gente vai chamar, na hora que chamar a tela, a gente quer que chame esse método. A gente não vai colocar no post construct. Por que não? Porque o post construct ele é criado no início da criação do BIM, quando ele, após criada a instância do objeto, executado o construtor do objeto, e tem injetado todos os elementos aqui da classe CRUD-BIM, nesse escopo aqui, ele vai criar o post construct. Mas a gente quer que isso aconteça no momento da criação da página. Tem a ver com o ciclo de vida do JSF. Então, para fazer isso, a gente vai incluir lá na página uma chamada para esse método aqui, inicia conversa. Ok? Então, aqui na página, a gente vai incluir esse código aqui, tá vendo? Dentro dele, a gente vai chamar o CRUD-BIM e vai chamar o inicia conversa. É esse cara aqui, ou seja, toda vez que chamar essa página, né, ele, na hora que a página estiver sendo criada, aí ele vai chamar o inicia conversa. Ok? Então observa aqui que nós temos o nosso método inicia conversa. Eu vou apagar isso aqui do tempo, que eu não vou usar, né? E aqui, ó, inicia o escopo da conversação. Aí aqui eu vou criar, ó, um método, ó, entidade, criar nova entidade, post construct, ó. Posso chamar de init aqui, que é o método que inicia tudo, né? Aí dentro dele o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma instância de exemplo, tá vendo? Vou passar o construtor para dentro de exemplo, da entidade exemplo, ó. E no exemplo eu criei um método aqui, ó, que é listar todos, tá vendo? Aí esse método aqui, ó, listar todos, ó, eu faço uma consulta aqui no DAO, que foi passado no construtor. Então vamos lá, vamos testar. Vamos ver se a lista vai ser carregada. Aqui tem a página, né, ó, é lista.xhtml.
Dá um enter aqui, ó, carregou os dados. Esses dados aí, eles estão na tabela que eu já tinha carregado antes. Ó, se eu for aqui, por exemplo, tabelas, exemplo aqui, ó, já tem uns dados de teste aqui, ó. Executar. Agora carregou esses dados aqui, esses mesmos dados que estão no banco, tá vendo? Ok. Agora a gente observa aqui que a lista de ações está vazia, que não tem nada, né? Depois a gente coloca. Voltando aqui, só para mostrar um exemplo, o que é que executa primeiro? É o post construct ou o inicia conversa, né? Se a gente for executar, eu vou marcar aqui 2 breakpoints, ó, aqui no post construct e no init, aqui, ó, inicia conversa. Vamos ver quem é que executa primeiro. Vou executar aqui a lista, ó. Já foi o post construct, que ele é construído logo depois da criação do construtor dessa classe aqui do bin, né? E depois de carregar todos os dados, aí ele carrega o DA, ó, e carrega o exemplo, tá vendo? Aí o que é que a gente faz aqui, ó? Cria a instância do exemplo e no construtor a gente passa o DA. Aí a gente usa lá dentro do DA esse exemplo. F8 aqui, ó. Depois foi para o inicia conversa. Executor, eu dei 2 F8 sem querer. Ó, post construct e depois inicia conversa. Tá? Ok? Aí carregou a lista. Então primeiro ele carrega os dados, depois ele inicia a conversa. Ok? Agora, por que eu não coloquei o inicia conversa aqui e coloquei a chamada do inicia conversa na página e não desculpa, não é aqui, deixa eu afastar esse bicho aqui. Isso aqui é dos exemplos bins, em todos os métodos exemplos bins que eu estou disponibilizando para vocês. Aí aqui, por que eu não coloquei, voltando, por que eu não coloquei o inicia conversa no construtor? Porque o post construct ele só é executado na primeira vez. E eu quero que a conversa seja iniciada não somente uma única vez aqui no post construct. Eu quero que ele inicie a conversa sempre que eu carregar essa página. Sempre que eu carregar essa página, ele vai iniciar uma conversa. E não na primeira vez após a chamada do construtor. Ok? É uma decisão minha que estou fazendo isso, né? Poderia fazer uma chamada aqui, ó, inicia conversa e iniciar a conversa do escopo de conversa aqui no construtor, certo? Mas aí eu estou chamando na página, isso evita alguns problemas, tá? Fica a dica, ok? Então pronto, carreguei os dados, né, da lista. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou exibir, colocar uma ação aqui para abrir um pop-up, um botão aqui, ó, para quando eu clicar ele exibir os dados dessa linha aqui, certo? Que a gente tá no read ainda, ó. A gente tá aqui no read, né? Então vamos voltar para lá. O que é que eu quero fazer isso? Sempre que carregar, ele vai carregar aqui os dados dessa linha quando eu clicar, de uma determinada linha qualquer. Ok, vamos lá, ver o exemplo. Então vamos lá, vamos criar um modal aqui, ó, de exemplo aqui, ó, tá aqui em cima, certo? Ó, início do pop up modal, pop-up modal, fim do pop-up modal. Vou colocar meu nome aqui. Aí a gente vai abrir aqui o modal. Como é que a gente faz isso? Eu vou abrir aqui o site, ó, do DAP3 Curso, tem vários exemplos. Tem a documentação também do Bootstrap aqui, tá vendo? Onde tem vários exemplos também de código, ó, como criar um modal, tá vendo? Ó, aqui a chamada do botão, ó, tá vendo? Como é a chamada de um botão e como é o código do modal.
Ó, aí aqui tá aquela página lá do modal, tá vendo? Ele tem que ter um botão normal que tem que ter esses atributos aí. Vamos voltar aqui para nossa listagem e copiar e colar aquele botão que tem lá. Agora observe que ele é um botão HTML. Ó, só HTML. O que tem de diferente dele é que aqui tem essas duas propriedades aqui, e essa daqui, ó, é o que vai abrir o modal, que tem um ID aqui, ó, MyModal, tá vendo? Então esse ID aqui eu vou copiar e vou colar aqui, ó, que é o MyModal. Aqui, ó, endereçar, abrir modal, o ID modal, ó, aí teria que ser o mesmo nome aqui, ID modal, que é que ele vai imprimir Marcos lá na tela. Vamos voltar lá para a listagem. Opa, tá o breakpoint aqui, né? Deixa eu tirar F8. Carregou aqui os dados, ó. Aquele botão lá, ó, que eu coloquei esse nome tosco aí. Eu vou chamar de exibir. Exibir. Ó, exibir. Tá vendo? Aí ele vai abrir. Espera aí, faltou aqui incluir o ID do modal. Deixa eu pegar aqui, MyModal. Tem que abrir aqui MyModal. Vamos ver aqui se ele abre. Tá faltando colocar aqui o conteúdo do modal, né? Ó. O conteúdo aqui, ó. Cabeçalho. Ó. Vou chamar aqui de detalhes, que é esse cabeçalho do modal. Sempre o bootstrap. Detalhes do item. Aí, ó. Então, o conteúdo. Marcos. E aqui um botão para fechar. Vamos executar aqui. Exibir, ó. Marcos. Detalhe do item. Close. O botão fechar tá lá embaixo, tá vendo? Ó, vamos renomear aqui para fechar. Aqui, ó, no footer, né? Na parte de baixo da página. Exibir, fechar, tá vendo? Detalhes do item. Pronto. Aí agora o que a gente vai fazer? Vou trocar esse botão aqui por um botão do Prime Face. Por quê? Porque se esse botão aqui, eu não tenho como pegar o objeto aqui para poder carregar lá na página, né? Então eu vou ter que transformar esse cara aqui num botão do Prime Face, né? Aí como é que eu faço isso, ó? Vou chamar o HCommandButton aqui, ó. O Prime, pegar o botão do Prime Face. P ponto Prime CommandButton, ó. Tá vendo? P CommandButton. Aí aqui eu vou passar essas propriedades aqui, ó. Bem aqui. Sendo que isso aqui o Prime Face não aceita. Aí tem um truquezinho para conseguir funcionar, para você conseguir passar os parâmetros. É o seguinte, você vai chamar esses dois elementos aqui, esse elemento, ó, pass-through attribute. Aí ele passa aqui, ó, aí ele passa aqui esses parâmetros, ó, tag modal, ó, toggle modal, e esse aqui, ó, hashtag modal. O que é que vai acontecer? Quando a página for carregada lá no cliente, que for gerado o HTML do comando, vai ser gerado um botão como esse aqui, e incluído isso daqui no HTML gerado, certo? Aqui eu vou chamar value, aqui value, vou chamar o botão de exibir, certo? Aí aqui eu vou botar um botão menorzinho, está muito. Aí não é class, é style class. Ó, style class. Tá vendo? Aí aqui eu vou colocar o valor, ó, botão info, certo?
Aí ele vai passar esses dados aí, esses parâmetros. Aí agora eu posso usar também os recursos do JSF. Por exemplo, pegar esse objeto e setar lá naquele atributo exemplo aqui, ó, que a gente tinha criado aqui, para a gente setar o valor. Setar os dados, né, que vão ser exibidos lá no modal. Ó, exemplo. Aí eu vou pegar quem aqui, ó, o Ezinho, que é o Ezinho que é a variável que foi criada aqui no data table. De cada item da lista vai ser um E desse, uma variável E. Aí eu pego ele, na hora que eu clicar no botão, eu passo esse objeto para o exemplo aqui, para poder exibir os detalhes nele, né? Vamos ver aqui se está rodando, se ainda está rodando. Ó, tem os dois botões, né? Ó, exibir, ó, fechar, tá vendo? Aí agora eu vou apagar aquele outro botão, né? Que eu não vou usar mais. Ok? Esse daqui, ó. Pronto, apaguei aquele botão. Deixei só esse aí, info. Pronto. Tá abrindo, continua abrindo, beleza. Agora eu vou exibir um detalhe daquele. Por exemplo, vou pegar aqui o ID. Coloca aqui H, output text, vela, aqui CRUD, exemplo CRUD bin, ponto exemplo, ponto ID. Eu posso botar até aqui, ID, ó. Só pra testar, né? Ó, ID, vou deixar fora, né? Vou dar um BR aqui. Agora eu vou pegar outro dado aqui, pegar a descrição. Pronto, vamos exibir se ele vai exibir. Pronto. Vai exibir o vazio, vamos investigar o que. Aí ele está vazio aqui porque nós não colocamos o update. Aqui modal B, sim, tá aqui modal B. Aí aqui o command button, update. Vou dar um nome melhor para ele. Painel modal. Painel modal. ID painel modal. Detalhes. Que aqui tá dentro, tudo tá em volta do painel group, sabe? Que aí esse é um componente do JSF, tá vendo? Aí eu consigo do Prime Face dar um update no componente JSF. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Se ele não vai dar ele não localizado. Aí vamos colocar aqui, como deu erro, vamos colocar aqui o form. Vamos ver se o formulário tem um ID. Tá tudo em volta do form, tá vendo? Aí aqui a gente vai pegar dois pontos para localizar o formulário e localizar o componente, que é tipo uma árvore, né? Assim, um dentro do outro. Vamos ver aqui o que é que acontece. Ó, carregou. E aqui não carregou os dados. Já sei o que é que não está exibindo. É porque aqui está exemplo bin, que eu tinha copiado lá do exemplo, né? Aqui, ó, é exemplo bin. Vou testar aqui, ó. Exibir. Ó, pegou os dados de Maria de Fátima, tá vendo? Agora tá centralizado, né? Vamos botar esse modal aqui, ó. Style left. Ficou melhor. Style left. Aí descrição e não. Poderia ter outros detalhes, né? Mas tá bom assim. Ok? E colocava
Observação aqui, ó, detalhe do item. E aqui a descrição. Detalhes do item 65. Descrição: Maria, Juliana, Inês, Robson Santos. Beleza? Aí esses daí são os detalhes. Agora